11 de maio, 18 horas e 48 minutos, aguardando a turma D03NA, Gestão Financeira Orçamentária. Vamos dar início hoje à matéria nova de fluxo de caixa. Aguardando os alunos. Tá bom. Ok, então tá, vamos conversar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? Né? O fluxo de caixa é o fluxo do dinheiro dentro da empresa, tá? E o fluxo de caixa, tá? Ele tem quatro movimentos específicos, tá? Quanto você tinha de dinheiro, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro e quanto ficou de dinheiro. Basicamente, esses quatro movimentos. Quanto tinha de dinheiro é o saldo inicial. Quanto tinha? Saldo inicial. Quanto entrou de dinheiro? Quanto entrou de dinheiro é o total de recebimentos. Quanto entrou, recebimentos. Quanto saiu de dinheiro é o total de pagamentos. Total de pagamentos. E quanto ficou é o saldo final. O saldo final. Tá? O saldo final de um período é o saldo inicial do próximo período. Né? Por exemplo, você fechou o caixa hoje à noite e tinha R$ 200. Se você não mexer no dinheiro, ou seja, se você não guardar o dinheiro no banco, fazer o depósito, amanhã de manhã, quando o caixa for abrir, tem que ter R$ 200, correto? Então, o saldo anterior é o mesmo saldo posterior, caso o empresário não mexa, tá bom? Tudo bem até aqui ou não? Tudo beleza? Né? Então, o fluxo de caixa, ele é considerado uma ferramenta de gestão. Ele é uma ferramenta de tomada de decisões. Então, por exemplo, o empresário, ele faz uma projeção de quanto vai entrar, ele consegue fazer uma projeção de quanto vai sair, e aí ele tem uma noção lá na frente, no final do mês, se vai faltar dinheiro ou não. Ok? Por exemplo, ele fez o fluxo de caixa e ele percebeu que no final do mês vai entrar R$ 30.000, segundo a projeção dele. Só que ele tem de pagamentos R$ 40.000. Então a conta não bate, né? De acordo com a projeção dele, final do mês, vai entrar 40 mil. Desculpa, vai entrar 30 mil. E ele tem de pagamentos 40 mil, está faltando R$ 10.000. Certo? Então o que ele vai fazer? Sabendo disso, ele pode tomar algumas providências. Por exemplo, o que ele pode fazer? Vamos lá, vocês são consultores, e aí lá no final do mês, a projeção é que vai entrar R$ 30.000 e ele tem que pagar 40 mil, está faltando R$ 10.000. O que ele pode fazer preventiva para poder suprir essa necessidade? O que vocês aconselhariam esse empresário a fazer? O que ele pode fazer? Um de cada vez, por favor, para não ter aglomeração. Não sei, acho que em um último caso, um empréstimo, né, para tentar conseguir esses 10 mil, em último caso, eu acho. Tá bom, então vamos lá. Ele tem algumas ações que ele pode fazer. Uma delas, ele pode pegar um estoque dele e pode fazer uma promoção. Uma promoção para vender mais. Não pode? Ele tem produtos que estão encalhados, ele pode fazer uma queima no estoque à vista para entrar dinheiro e queimar o estoque dele, dependendo do produto, 30%, 40%, até 50%, ele pode detonar o estoque dele, que ele está precisando de dinheiro, né? Essa é uma opção. Opção número 2, ele pode negociar com o fornecedor. Se ele tem um bom relacionamento com o fornecedor, ele pode ligar para o fornecedor e dizer assim, olha, aquele título que está para o final do mês, pela nossa previsão, a gente não vai conseguir honrar o compromisso, né? Esse aqui é a Vanessa que está entrando.
Tem como vocês prorrogarem o título 2 semanas, 15 dias, por favor? Deixa eu só colocar aqui no meu controle. Vanessa, cadê a Vanessa? Entrou agora. É Vanessa Vasconcelos ou é Vanessa Pacheco? Qual dos dois? Está entrando, né? Bom, então, por exemplo, todo o título, ele tem uma data para o empresário honrar o compromisso. Se ele não consegue pagar, tem juros e multa. E dependendo do prazo dentro do boleto, se ele não paga até tal data, o título é protestado. A empresa... é Vasconcelos. Deixa eu colocar aqui. Vanessa Vasconcelos. Então, a empresa pega aquele título e o fornecedor pega aquele título e joga no cartório. E isso é muito ruim, porque quando ele está lá no cartório, seu nome fica sujo no cartório. A empresa fica com o nome sujo no cartório. Então, ele precisa pagar a duplicata, ele precisa pagar a multa da duplicata e ele precisa ainda pagar a taxa do cartório, porque o cartório cobra uma taxa para ela tirar o seu nome lá no registro de devedores, entendeu? Então, o cartório é uma mina de ganhar dinheiro, certo? Uma mina de ganhar dinheiro. Então, se você tem um bom relacionamento com o fornecedor, você pode ligar para o fornecedor e você pode, então, pedir para eles prorrogarem, né? Estica para mim uns 15 dias, e aí o setor financeiro da empresa, ele vai lá e ele altera no sistema dele que ele deu um prazo de 15 dias. E mesmo que tenha ultrapassado o prazo limite, ele não vai mandar o seu título no cartório, porque você fez uma negociação antes, ok? Então, essa é uma alternativa. A outra alternativa que existe, e é muito comum, se chama antecipação de recebíveis, né? É muito comum a empresa hoje vender no cartão de crédito. E dependendo do produto, ele parcela em 3 vezes, 6 vezes, 10 vezes, né? Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, está parcelando até 12 vezes. Então, quando você vende a prazo, você também recebe a prazo, correto? Tá? Então, se você parcela em 6 vezes, o cliente vai pagar em 6 vezes, mas a administradora de cartão também vai pagar em 6 vezes. Você vai receber pingado. Né? Então, você pode muito bem ligar lá para a empresa de cartão de crédito, seja lá Visa, Credicar, né? E você diz assim, quanto eu tenho de crédito para receber no período? Aí o administrador de cartão de crédito vai dizer, o senhor tem aqui de crédito para receber 100 mil reais. Aí você vai falar assim, não, mas eu não preciso de 100 mil, eu preciso só de 10 mil reais. Tá? Então, qual é os juros do período, né, para entrar na conta 10 mil reais? Aí o cartão de crédito eles têm uma tabela, deve jogar lá no sistema e vai dizer, olha, a gente vai cobrar 10%. Né? Então, é do período tal ao período tal, que nós vamos antecipar o seu crédito. Aí você fala, então tá, tudo bem, então pode antecipar. Então, o que vai acontecer? O cartão de crédito vai antecipar 11 mil reais, só que vai cair na sua conta 10 mil líquido que você precisa. O R$ 1.000 vai para o cartão de crédito. Então, o que acontece? Muita gente, por conta da crise, por conta de ter caído o faturamento, por conta de não dar conta de pagar os compromissos, fica antecipando recebíveis. Praticamente todo dia liga para o cartão de crédito e vai antecipando, né? E com isso, quem ganha os juros é a administradora de cartão de crédito. Ok? Essa é uma opção que a empresa usa de um crédito que ela teria a receber e ela antecipa esse crédito. E, em última instância, ela vai pedir dinheiro emprestado no banco. Né? O banco tem uma linha de crédito chamada capital de giro, né? Que é só o nome mesmo, mas, na verdade, é um passivo circulante, é uma obrigação de curto prazo
não é muito legal, né? Você pegar dinheiro emprestado para pagar dívida, isso não é legal, tá? Então, essas são as providências que você pode tomar. Você viu antecipadamente no seu fluxo de caixa que lá na frente você não teria condições de honrar os seus compromissos. Ou seja, o fluxo de caixa ajuda você a planejar os seus pagamentos. Se no fluxo de caixa você constata que a entrada está indo muito bem, a receita está indo muito bem, você está conseguindo honrar os compromissos, você não precisa antecipar esses recebíveis, né? Então, significa que você está indo bem e você consegue monitorar através do fluxo de caixa. Deixa eu colocar aqui o Wagner, que entrou. Alguma pergunta até aqui ou não? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? De boa. Tá tudo de boa? Legal. Então, vocês podem ver que o fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente útil. Agora a pergunta é, como é que está a situação das micro e pequenas empresas? A maioria das empresas, elas não têm, eles não fazem fluxo de caixa, né? A maioria das empresas não tem nem registro do que entra e do que sai, ok? No final do ano passado, eu fui fazer uma consultoria numa empresa familiar, num MEI, que era uma batedora de açaí, certo? Essa empresária, ela não tinha nenhum tipo de software de controle do negócio dela. Porém, ela tinha tudo anotado no caderninho dela. Ela tinha um caderno de movimento de caixa, então ela tinha tudo que entrava, ela anotava, era muito organizado. Então ela tinha todas as receitas, todas as entradas, dia a dia, ela tinha todas as saídas. Tudo bem que era um produto só, né? Que é o açaí, então fica mais fácil de controlar. Mas com isso, a gente conseguiu fazer uma DRE demonstrativo do resultado de exercício muito bom, e nós podemos calcular o custo dela, o percentual de custo fixo e variável e a formação de preços. Ok? Foi muito bom, né? Mas isso é muito raro. A maioria das empresas, né, elas não têm controle nenhum. Eu fui fazer duas consultorias na Ilha de Breves, ano passado, no mesmo período, em dezembro, e nas duas empresas que eu fui, o empresário, um era um homem, o outro era uma mulher, um era um casal, eles não tinham hábito de anotar nada, 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 nada. Então, eu fui na papelaria e comprei um livro de movimento de caixa e expliquei para eles como é que ele fazia. Então, a maioria das empresas, né, não tem controle, e muitas empresas não têm o controle de fluxo de caixa, ok? Eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Vamos imaginar que você está dirigindo à noite e está chovendo. E para complicar a situação, o farol do seu carro, tanto baixo como alto, está quebrado, tá? Você está dirigindo em alta velocidade, está chovendo, o farol está queimado e você ainda está com vendas nos olhos. Diante desse cenário, o que você acha que vai acontecer nesse cenário? O que pode acontecer? Você tá dirigindo numa autoestrada, está chovendo, o farol está quebrado, você está com venda nos olhos, em alta velocidade. O que vai acontecer, galera? A maior probabilidade de gerar um acidente, né? Mas existe a probabilidade também não dar merda, mas bem baixa. Não, a probabilidade é que você vai ter um acidente. E dependendo do acidente, você pode até morrer. Ah, mas existe a probabilidade de não acontecer. Bem baixa, mas bem baixa. Mas a maior probabilidade é justamente de acontecer um acidente e levar o farelo. Pois é, mas esse exemplo é bem exagerado de propósito. Tá? Essa analogia que eu estou fazendo
É só para dizer o que acontece quando um empresário administra uma empresa sem fluxo de caixa. Se o empresário não tem fluxo de caixa, é o mesmo cenário de ele estar dirigindo numa estrada com chuva, farol quebrado, e ele com venda nos olhos. Ele não sabe o que vai acontecer na empresa dele. Então, a grande probabilidade é que a empresa dele vai entrar numa situação em que ele não estava esperando, porque ele não tinha fluxo de caixa, e ele pode estar numa situação muito complicada. Correto? Tá? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu era professor de uma universidade particular aqui em Belém. Ok? Eu tinha uma aluna que ela me apresentou ao pai dela. Ela me convidou para um aniversário, né? Inclusive, foi a primeira vez que eu fui conhecer o Roxy Bar, eu não conhecia o Roxy Bar. O aniversário dela foi no Roxy Bar, e eu fiquei muito tempo conversando com o pai dela. O pai dela me fez companhia, e ele é um empresário muito bem sucedido. Ele tem muitas lojas lá na Brás de Aguiar. Tá? Não vou citar o nome por uma questão de ética, mas ele é um empresário muito bem sucedido. Ele tem muitas posses, ele tem muitos imóveis lá na Brás de Aguiar. Não somente na Brás de Aguiar, mas em Belém toda. Então, pensa no cara que tem bastante dinheiro. Aí ele falou assim, olha, professor Suzuki, deixa eu falar uma coisa para o senhor. De tempos em tempos, eu recebo currículos de alunos de administração que querem trabalhar comigo. Ok. Então, professor Suzuki, ele falando assim, não fique chateado comigo, mas olha, o senhor acredita que tem recém-formado que não sabe fazer fluxo de caixa? Né? E como eu era já também professor dessa área de finanças, eu gravei essa conversa. Né? Eu fiquei pensando, meu Deus, olha a responsabilidade, eu tenho que ensinar os meus alunos a fazer um fluxo de caixa. Né? Então fica aqui lançado o desafio. Eu vou ensinar vocês a fazer um fluxo de caixa, mas o aprendizado está na sua mão. Né? Então, se você quer aprender, você vai aprender. Né? Nenhum formando sai no mercado de trabalho ou numa entrevista e a gestora de RH pergunta assim, quanto você tirou em gestão financeira? Me mostra o seu boletim. Eles não vão pedir o seu boletim, certo? O gestor vai pegar um balanço patrimonial e fala assim, pega esse balanço aqui e analisa para mim. Analisa para mim na ótica da liquidez e na ótica do capital de giro. Faça isso para mim. Cara, ou tu sabe ou não sabe. Entendeu? Ou você sabe ou não sabe. Tá? Então, o conhecimento é que vai fazer a diferença na sua vida. Não é a nota. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar, a não ser que você se candidate para ser professor universitário. Né? Então, eles vão querer ver o seu diploma de mestrado e eles vão querer ver a sua matriz curricular, as notas que você tirou. Mas a gente está falando da academia. Né? Então, eles querem professores. Aliás, mesmo para você almejar uma vaga no mercado de trabalho acadêmico, se faz uma prova. Se faz uma prova. Né? Eu não sei se eu comentei com vocês, a minha mulher, ela é coordenadora do oncológico infantil. Inclusive, ela saiu agora para ir no hospital. Quando ela se candidatou, ela teve que fazer uma prova voltada na enfermagem, e ela tinha que acertar, não lembro se era 70% ou 80% da prova. Então, ela fez primeiro a prova, para depois fazer a entrevista. Entendeu? Então, o que se exige é conhecimento. Conhecimento é que se exige, não é nota. Eles não falam assim, quando você tirou matéria, quando você tirou em fisiologia, quando você tirou, você sabe ou não sabe. Ela recebeu uma proposta de voltar para o Hospital Amazônia, ela já tinha trabalhado lá, mas ela teve que fazer prova, também teve que fazer prova.
e tinha que acertar 70% ou 80% da prova. Ok? Então, o que importa é o conhecimento, né? Quando eu estava lá no Sebrae, né, eu sou instrutor do Sebrae no empreendedorismo, é um seminário chamado Empretec, e eu também sou qualificado num curso chamado Gestão Financeira do Controle à Decisão. Foi uma qualificação que nós fizemos lá em Santa Catarina. Foi uma seleção bastante rigorosa, né? Dentro do Sebrae, a pessoa tinha que ter o curso de mestrado e tinha que fazer uma prova online. Uma prova online, ok? E, pessoal, só tinha 2 vagas. Só tinha 2 vagas para essa capacitação. Tá? Passou uma mulher de Altamira e eu, entendeu? Tinha muitos candidatos, só tinha 2 vagas para fazer essa prova de gestão financeira. Então, aí depois eu fiz a capacitação lá em Santa Catarina, uma capacitação bastante longa. O Sebrae pagou diárias, pagou passagem de avião. Ixi, Maria, eu coloquei na ponta do lápis. O Sebrae investiu em mim, naquela época, muito dinheiro, algo em torno de uns 40 mil reais. Tá? Então, eu tenho uma dívida muito grande com o Sebrae em relação à capacitação. Então, eu estou falando tudo isso, por quê? Porque vocês estão tendo a oportunidade na Fibra de estudar, de se qualificar e fazer a diferença quando vocês saírem, ok? Eu tenho um aluno que o nome dele é Alisson, Robert, ele foi aluno da empresa Júnior, ele foi meu aluno na Fibra, e ele foi também meu aluno orientando no TCC, ok? O Robert, ele passou por um processo de seleção no Lojas Americanas e foi aprovado, ok? Quando ele pegou o diploma da Fibra, ele estava com tanta pressa que ele foi lá na secretaria acadêmica para pegar uma declaração formal antes do certificado. Ele pegou a declaração, levou no Lojas Americanas, e hoje ele é gerente do Lojas Americanas, lá do shopping Bosque Grão-Pará, ok? Aí Lojas Americanas abriu um outro processo de seleção, e um outro aluno nosso da Fibra passou na primeira etapa da seleção, ok? Eu não sei como é que tá, espero que ele passe. Então, o que a gente está observando? Que a diferença, ele está no aluno. A diferença está na força de vontade do aluno em estudar, em aprender, ok? Por isso que eu sou, às vezes, chato pra caramba, exigente pra caramba. Por quê? Porque eu sei que isso vai fazer uma boa diferença na sua vida lá fora, tá? O aluno que estuda para a prova está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Por quê? Porque o papel não vale absolutamente nada. O que vale é o conhecimento. O conhecimento é que vai fazer a diferença na sua vida lá fora. Okay? Bom, tendo dito isso, a gente vai entrar na ferramenta chamada fluxo de caixa. E vocês viram, Caramba, eu percebi, o horário está bem avançado, né? Vixe Maria, acabei falando muito, né? Tá doido. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o comando da questão. Só um minutinho, por favor, tá? Aqui, não. Você pode aproveitar também que já chegou mais alunos para ver a questão dos grupos de novo. É mesmo, né? Quem é que chegou depois? Acredito que Wagner, Poliana... Peraí, deixa eu pegar aqui meu controle. Wagner, você geralmente torce para qual time de futebol, hein? Não é o milho branco. Aqui sou Remo. Não, mas eu não achei o balanço patrimonial do Remo. Até pedi para o Adler, que o Adler tem um parente lá que é da diretoria. Não, mas ele falou que não tem contato. Também não consegui, não.
O que foi, Adler, que você falou? Ele não tem contato com a parte administrativa, então Não tem contato. Fica complicado. E ele, Agora eu acho assim, eu acho assim, o Remo, ele tem um site dele e tem um negócio dentro do site chamado Portal Transparência. Quando eu entro nesse Portal Transparência do Remo, ele tem outros indicadores que não me interessam. O balanço patrimonial que eu quero não tem, entendeu? Então, mas que raio de transparência é essa que não tem balanço? Os outros times de futebol, todos eles têm balanço patrimonial. O Remo não achei. Até o Paysandu tem o balanço patrimonial, entendeu? Por que não tem o balanço patrimonial do Remo? Tinha que ter, né? Ok? Então vamos lá, Wagner, você torce para que time? Ó, tem Botafogo. Deve ser bem Marituba, então. Professor, aqui no site do Remo tem só o balancete analítico sintético, né? Questão não serve. Pois é. Demonstrativo de fluxo de caixa. Pois é, exatamente. Eu precisava do balanço patrimonial, não tem balanço patrimonial. Tem que ter balanço patrimonial, né? Inclusive, o balanço patrimonial é o documento que o banco exige quando a empresa quer pedir empréstimo. A empresa que quer pedir empréstimo tem que apresentar o balanço patrimonial e a receita durante 6 meses, ok? É o Rafael que está entrando. Rafael. Rafael. Escuta, qual é o primeiro nome do Rafael? Ou quem entrou no às vezes um aluno entra com o nome de outra pessoa, né? O Rafael, quem é o Rafael? Boa noite, professor. Eu que sou o Rafael. Mas o seu primeiro nome é Rafael? Isso, Rafael mesmo. Por que o seu nome não está na minha lista de frequência? Eu entrei depois, professor. Eu entrei 2 semanas atrás, não. Mas agora... Rafael Pedro. Rafael Pedro do quê? Rafael Pedro Pérez de Santana. Pérez. Ok, beleza. Bom, seja bem-vindo, viu, Rafael? Tá bom? Obrigado, professor. Ok, só para lembrar que o horário é 18h50, tá? Não vai se confundir, tá bom? Tá certo, tá certo. Ok. Obrigado. Bom. Ok. Sim, pessoal, vamos lá. Então, alguém mais entrou depois e está sem dupla? Eu estou sem dupla, Wagner. O Wagner, a Poliana, o Rafael. Eu acho, não sei se o Eric já opinou. Pois é. Vamos fazer o seguinte, fica complicado a gente combinar isso aqui na aula online. Converse entre vocês, tá? O Rafael. Pois não, professor. Anota aí meu zap e manda um oi para mim, para eu inserir você no grupo, tá? Tá certo, o senhor pode falar. Anota aí, professor Suzuki, 98300-1003. 98300-1003, não é isso? Isso, 1003. Manda um oi para mim, que eu vou inserir você no grupo. Tá ok? Tá ok, professor. Tá? Ok. Olha, talvez, o Rafael, você que entrou agora, talvez vá ter que fazer o trabalho em trio, tá? Ok? Tá certo. No meu registro, são 28 alunos. Dá exatamente 14 balanços patrimoniais. O Romulo entrou... o Romulo entrou agora, meu. Vixe Maria! Professor, eu acho que eu achei o do Remo. Você achou do Remo? Só que de 2018. Prestação de contas de execução orçamentária do departamento de 2018. Fluxo financeiro. Não, mas acho que não é balanço patrimonial. Aqui tem as receitas, custos e despesas. Não, então não é. Porque Total quando tem de rendimento. receita, é demonstrativo de resultado de exercício, tá? Uhum. Quando é balanço patrimonial, é ativo e passivo.
ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não... Rômulo, você que é torcedor do Remo, você conseguiu o balanço patrimonial ou não? Não, professor, não peguei para fazer. É difícil pra caramba de achar, não sei por que o pessoal esconde essa. E eu Rômulo, estou mais ausente do que... Tá. É o seguinte, Rômulo, a gente vai fazer um trabalho em dupla, cada dupla vai pegar um time de futebol, tá? Ok? Estou sabendo. Para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, o Rômulo parece que vai ficar com o Bruno. Oi? O Rômulo ia ficar com o Bruno. O Rômulo vai ficar com o Bruno, né? É, o Bruno Gonçalves. Não sei se o outro Bruno ainda está entre nós. Rômulo e Bruno. Qual é o time de futebol que você torce? Além do Remo? Mas nenhum. Então eu posso pegar qualquer balanço, né? Aleatório, né? Pode. Okay. Qual é o meu clube aí? Não tem muitas opções. A maioria já escolheram Cruzeiro, Palmeiras, Santos. Já escolheram... Fortaleza está livre? Fortaleza está livre. É meu. Então tá, Fortaleza número 12. É número 12, tá? Tá bom. Ok? Então faz o seguinte, nós já estamos adiantados na hora, eu vou colocar no grupo um link da videoaula que explica como é que funciona o fluxo de caixa, tudo bem? Beleza? Beleza? Ok. Beleza. Sexta-feira a gente volta a conversar sobre o fluxo de caixa. Tá bom? Pois não. Ok. Beleza, professor. Beleza. Então, deixa eu só confirmar aqui a chamada, que eu tenho um controle meu particular. Deixa eu só ver se está tudo ok. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Adler está presente, Alan está presente, Alexandre está presente, Almir está presente, quem mais está presente? Gabriel Freire, Ídida, Ivanilson, Marcilene, Maria Lindóia, Vanessa, Wagner, Eric Lucas, Rafael. Quem é que está faltando? Vaneide. Vaneide? Ok, Vaneide. Quem mais está faltando? Professor, eu vou saindo aqui. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado. Poliana. Eu não coloquei Poliana. Boa noite. Poliana, Adri, Lindói, Marcilene, Gabriel, Ivan, já coloquei, Alan, Vaneide, Almir, Eric, Poliana, Rômulo. Mas eu nem conto, professor. Eu entrei agora. Tá bom. Eu já coloquei presença para ti. Pessoal, boa noite para vocês. A gente se vê sexta-feira, ok? Quem tiver dupla, coloca no zap para mim, ok? E alguém coloca o Eric no grupo, tá? Ok? Beleza? Ok, peraí, Eric, deixa eu anotar aqui seu número. 84... 72 01 60. Ok, anotei. Vou ver se eu coloco você, ou então se alguém tiver lá no grupo, coloca o Eric, por favor, tá? Pessoal, boa noite a vocês. A gente se encontra sexta-feira, então, tá? Um abraço, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite.